Neste tutorial partilho convosco como podemos implementar controle estatístico do processo ou vulgarmente designado pela sua sigla inglesa Statistical Process Control SPC, em tempo real e de forma eficiente e digitalizada. O SPC consiste num conjunto de procedimentos que visam monitorizar o comportamento de variáveis críticas de um produto ou processo e fornecer indicações sobre as ações a adotar para se corrigirem desvios ao valor nominal, caso se aplique, como é evidente, ou reduzir a variabilidade dos dados. Para proceder à implementação do SPC no chão de fábrica, eu recomendo 7 passos fundamentais. O primeiro passo começa com a definição dos processos e variáveis a controlar. Em linhas de enchimento, os processos podem ser definidos por linha e quantidade nominal. Linha 1, 1000 ml, linha 2, 500 ml, ou mesmo a linha 1 com 750 ml. No controle da qualidade de peças plásticas produzidas por injeção, os processos podem ser definidos por cota, XYZ, característica crítica a controlar, cavidade e molde. No controle da qualidade de um produto, os processos são definidos por especificação de uma dada característica densidade, pH, viscosidade, grau Brix. Posso ainda ter uma análise de defeitos, então vou definir os processos por produto e pelos tipos de defeitos que vou analisar. Segue-se a configuração destes processos no sistema Accept Quality, bem como a definição dos planos de amostragem que dependem dos sistemas de medição usados pelas empresas. Com sistemas automáticos, podemos adquirir 100% dos dados ou definir uma frequência de amostragem, por exemplo, de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos. Com uma medição não automática, por amostragem, define-se idealmente a frequência, exemplo, hora a hora, de meia a meia hora, que seja capaz de avaliar a variabilidade dos processos ou produtos e que está geralmente condicionada pelas pessoas disponíveis para o fazer. Nesta implementação, não podemos de todo esquecer de validar os sistemas de medição. Caso não tenhamos valores fiáveis, nada vale implementar SPC. Temos que garantir que os valores que estamos a recolher são fiáveis. Assegurar a rastreabilidade das amostras, temos que saber qual é o lote de produção ou o lote de recepção a que se refere aquele dado, a que horas é que foi recolhido e por quem, ou por que máquina. Ligar o sistema de SPC, como o Accept, aos equipamentos de medição, balanças, CMMs, paquímetros, comparadores, micrómetros, etc., de forma a evitar inúmeros erros de registro dos dados. Integrar o sistema de SPC com o ERP para garantir um processo Lean e rastreado de forma automática, por exemplo, aos lotes de produção. Assim que os processos estejam configurados, selecionam-se as ferramentas estatísticas mais adequadas para cada tipo de dado. Para as variáveis numéricas, eu recomendo o gráfico de probabilidades da distribuição normal e histograma para avaliar a normalidade dos dados, se os dados não forem normais, e deveriam ser, por exemplo, numa variável volume numa linha de embalamento. Eu quero ter um target de 1000 ml. Aqueles valores deverão ter uma distribuição normal. Se não tiverem uma distribuição normal, algum problema se passa com o processo e temos que ir averiguar. Recomendo também as cartas de controle de médias e amplitudes, médias e desvios padrão, ou valores individuais e amplitudes móveis. Isto depende, obviamente, do tipo de dado que nós estamos a recolher e como é que o processo se realiza, para monitorizar o comportamento de uma variável ao longo do tempo. O tipo de carta de controle depende da sensibilidade que se pretende, sendo que no controle da qualidade das variáveis de produto, como eu já referi há pouco, viscosidade, densidade, grau Brix, pH, condutividade, etc., devem ser usadas as cartas X e MR. Devemos também realizar os estudos de capacidade do processo para avaliar o grau de cumprimento das especificações de um cliente. Nesta análise devem ser calculados os indicadores de curto prazo, CP e CPK, dada a natureza do SPC, a probabilidade da variável cumprir as especificações e o nível sigma.
Para as variáveis categóricas ou atributos, como ok ou não ok, ou tipos de defeito que eu vou categorizar, recomendo calcular o First Pass Yield pela distribuição de Poisson, que não é mais do que a probabilidade de produzir bem à primeira ou com 0 defeitos, sendo igual à exponencial de menos o número de defeitos sobre o número de unidades inspecionadas. Esta variável permite-vos muita flexibilidade na análise dos dados dos atributos e permite-vos avaliar qual é a vossa capacidade de produzirem sem defeitos. Então, o cálculo do First Pass Yield é extremamente flexível, muito mais flexível do que as cartas de controle por atributos. Recomendo também definirem um limite inferior para o First Pass Yield e traçar esta linha do limite inferior no gráfico de tendências do First Pass Yield para avaliar o comportamento ao longo do tempo. Podem fazer uma trendline do First Pass Yield, traçam o limite inferior de especificação, por exemplo, eu não quero ter produções com menos do que 95% de probabilidade de produzir-se com 0 defeitos. Este é o meu limite mínimo. Então eu estou sempre a monitorizar a probabilidade de produzir bem à primeira, ou seja, com 0 defeitos, olhando para este gráfico. Para analisarem os tipos de defeitos que são mais frequentes e que devem estar todos tipificados, recomendo obviamente o Pareto, que é super simples e intuitivo. E podem ainda calcular com os valores do First Pass Yield o nível sigma. A monitorização do comportamento das variáveis críticas é fundamental para controlar os processos. Caso contrário, nada disto nos serve. Se ao monitorizar os dados identificar tendências não aleatórias, não é? Que evidenciam causas especiais de variação, eu devo analisar o que é que pode estar na origem dessa variação. O diagrama causa-efeito, ou diagrama de Fishbone, também se chama assim, poderá ser uma primeira abordagem. Poderão ter que, por exemplo, desenvolver um projeto Six Sigma para ir mais a fundo, para nós conseguirmos estudar as causas de variação e depois poder atuar sobre os processos com mais certezas. Um outro aspecto que não pode ser de todo descurado é a capacitação das pessoas para interpretar os outputs do SPC, agir sobre os processos e garantir o seu controle estatístico. Se eu não tenho pessoas capacitadas a olhar para os dados, também não faz sentido implementar SPC. Fica então o desafio de implementar o controle estatístico do processo e de experimentar o sistema Accept, que eu tenho a certeza que vão adorar e que responde a 100% ao que nós vimos aqui. Obrigada.